Quem não conhece nada vai conhecer um pouco hoje sobre DMX. O DMX é o protocolo mais antigo de todos. Antigo no sentido de existir ainda. Existiram outros tipos de protocolos, tentativas e tal, mas lá nos anos 90 surgiu o DMX 512, que permitiu então que se unificasse o controle dos aparelhos de iluminação e de mais alguns outros aparelhos que funcionam, como por exemplo máquinas de fumaça e de vento, entre outros. Por que ele surgiu? Vamos lá. Antes do surgimento do DMX 512, todos os aparelhos tinham que ser ligados à mesa cabo a cabo, ou seja, cada aparelho tinha que ter um cabo específico de controle. Então dá para vocês imaginarem que num mega show com 100, 150 refletores, você tinha 150 cabos alimentando os refletores e indo parar na mesa para ser controlado. Um inferno, né? Uma loucura. O pessoal da ESTA se juntou e, estudando protocolos seriais de controle industrial, criaram o DMX 512, que é um protocolo capaz de controlar. Vamos lá, aí são dados importantes de se lembrar. 512 canais ou 512 parâmetros por universo. O que é o universo? O universo é o conjunto desses 512 parâmetros. Então, isso é uma coisa que se sustenta até hoje. Cada universo de DMX é limitado a 512 parâmetros. Esses 512 parâmetros são de 256 steps, ou passos, 256 possibilidades de parada, de controle, de estágio de controle. Mas, Álvaro, o que é isso? 256, 512, fiquei louco. Não, calma. É assim. Um dimmer, por exemplo, vamos pegar um canal de dimmer. Você tem lá um canal de dimmer de 0 a 100. Então, o que acontece? Para você controlar um canal de dimmer de 0 a 100, você vai dividir essa porcentagem de 0 a 100 em 256 steps. As pessoas costumam falar 255 porque o zero conta. Então, o zero é como se fosse o primeiro estágio em termos de programação. Então, a gente costuma falar 0255, o espaço de controle de um canal DMX. Esse espaço, ele é aplicado dentro desse universo de 512 canais, ou seja, 512 parâmetros de 255 steps, de 255 passos de controle, tá? Por que é importante entender isso? Porque hoje você tem aparelhos com centenas de parâmetros. Eu vou citar um que é muito comum, que as pessoas adoram e que também tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, que é a Astera, os tubos. Se você pegar uma Astera, por exemplo, e colocar ela em 16 pixels e for controlar ela com todas as possibilidades de cor, temperatura de cor e tudo, você vai ter lá ela beirando meio universo. Ou seja, ela vai beirar 200 canais de controle ou 200 parâmetros de controle, 200 parâmetros controláveis. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, você para localizar, né, colocar 10 Asteras dentro de uma mesa ou de um aplicativo, né, um blackout, por exemplo, você vai precisar de mais do que um universo. Muitas vezes você vai precisar de vários universos para fazer isso, dependendo da configuração que você escolher. Especificando mais um pouquinho essa história. Então, a gente falou aí 255, né, 256 steps, 0255, só que existe uma diferença aí. A gente pode ter o controle em 8 bits, seria 025, ou em 16 bits, quando você usa dois canais ou dois conjuntos de parâmetros para aumentar a precisão de controle. Então, vocês já devem ter topado com isso em alguns aparelhos lá, e você ganha precisão, por exemplo, na dimerização ou na troca de cor, enfim. Tem vários usos para essa história de 8 bits ou 16 bits. Como é que eu consigo um canal de 16 bits? É multiplicando e utilizando dois canais de 8 bits, que é 256 vezes 256, o que vai te dar lá 65536, ou seja, 65.536 steps de diferenças que você pode aplicar a um determinado movimento ou mudança de luz, uma dimerização, enfim, troca de cores. Por que é importante isso? Principalmente no mundo dos movie lights, porque dá muita, mas muito mais precisão nos movimentos que você está controlando remotamente, tá? É realmente indescritível. E te traz uma outra questão, que você vai ter para alguns aparelhos personalidades, né? Os modos de controle lá do aparelho, com personalidades para 16 bits e personalidades para 8 bits, o que muda isso que a gente estava falando um pouquinho antes agora, que é a pegada do aparelho dentro do universo. Aparelhos controlados em 8 bits consomem menos canais, aparelhos controlados em 16 bits com certeza consumirão muitos mais canais. No caso, por exemplo, que eu citei da Astera, se você botar ela em controle por 16 bits, então aí, ó, exponencial com quantidade de canais que vai precisar. Importante falar que, apesar de tudo isso, o DMX é um protocolo simplificador, comparado com todos os outros. Eu falei um pouquinho no começo sobre isso, mas continuando. Então, a base do protocolo DMX 512, o que é? Você passar um cabo entre os aparelhos, ou seja, entrando e saindo de um aparelho para o outro, eventualmente usando outros aparelhos de divisão de sinal também, que são os splitters, e criando uma cadeia, uma rede, um daisy chain, como se fala em inglês, para você poder controlar. Então você pega o seu aparelho de controle, gera um sinal, entra no primeiro aparelho, vai passando para todos os outros, e eles passam a receber cada um o seu comando. Como eu faço isso? Decretando um endereço para esse aparelho, que é o primeiro canal do modo de operação do aparelho. Então, se meu aparelho usa 5 canais, eu vou precisar pegar o primeiro canal e dar um endereço para ele. Pode ser 1, 2, 10, 15, só não vai poder ser 512, porque como a gente falou, o
universo termina no 512, então ele não tem mais canais. Tem que ser menos, tem que ser contar 5 canais para trás e colocar lá o seu primeiro endereço. Ele vai usar 5 canais para controlar esse aparelho a partir do primeiro que você colocar. Isso é bem importante porque é um conhecimento básico sobre DMX, que é o endereçamento que a gente fala, tá? E esse endereçamento é o que vai te dar lá o cálculo de quantos universos você precisa, a pegada do aparelho. Então você faz isso, você junta todos os aparelhos que você tem, modos de controle, as pegadas de quantos canais cada aparelho consome, e você, com uma conta rápida ali, você consegue saber qual é o global dos seus universos necessários para controlar. A gente falou sobre cabos, né? Então, informações importantes. Como é que o DMX se conecta em formato de cabo? Utilizando cabos de 120 ohms de resistência com plug XLR5. Sim, esse é o plug padrão do DMX, apesar da gente encontrar aí DMX conectado com cabo de 3 pinos, né? XLR 3 pinos, e muitas vezes também usando cabo de microfone. Isso não é adequado, pode causar um grande problema se você não for usar splitters. Os splitters que reconstruam o sinal e deem boost nesse sinal, que é dar uma potência maior para o sinal, porque a resistência baixa cria um problema de excesso de sinal, muitas vezes pode criar uma refletância. Isso é um termo, né, muito comum em DMX. Essa refletância cria confusão dentro da rede, basicamente é isso, e você vai ter problemas de controle. Quantos aparelhos eu posso conectar numa mesma rede, ou seja, numa mesma esticada dessa rede que eu faço em intra-aparelhos? 32, o número é 32 aparelhos. Isso é uma regra internacional, uma regra do sistema. Por uma questão de impedância elétrica, alguns aparelhos vão vir lá com indicações no manual de usar menos aparelhos por cadeia, né, por daisy chain. Então tem, enfim, Movie Light que vai te recomendar usar 16, 20, 12, dependendo do aparelho, dependendo da quantidade de como é construído ali a passagem. Você sempre vai ver que os aparelhos DMX têm 2 plugs XLR, um de entrada e um de saída, por esse motivo. Importantes palavras sobre boas práticas com DMX. Primeiro, tenha bons cabos, tenha ciência de por onde seus cabos passam e o estado geral dos seus plugs, porque por ser um protocolo serial, o DMX transmite o tempo inteiro, ele não para de transmitir. Isso é importantíssimo. Então, todos os aparelhos que estão naquele universo que você está conectando ele, estão recebendo, né, está passando por ele os 512 canais. Ele só vai reconhecer os canais para os quais ele estiver endereçado, como a gente falou agora há pouco. Só que se você tiver um problema de sinal, um ruído, um cabo ruim, um plug, uma emenda estranha, um aparelho com problema ali no bypass, que a gente fala nessa passada, ele pode transmitir um sinal errado e você ter a sua rede toda comprometida por causa disso. Então, muito cuidado com por onde você passa os cabos, também tomando cuidado para não deixar muito perto de cabos de alta potência elétrica, porque o campo elétrico atrapalha o sinal, e não deixar pisar, né? Aquele cuidado básico com cabos de sinal. Outra coisa importante, sempre finalize uma rede DMX se o seu aparelho não tiver o terminador. Então, você botou 5 aparelhos, o último aparelho não possui autoterminação, que é uma coisa comum hoje, você vai ter que ir lá colocar um terminador para evitar a reflexão de sinal. É uma prática bem interessante e dá bastante segurança para a sua rede DMX. Mais uma dica aí, use bons splitters. Eu, por exemplo, particularmente evito fazer uma rede com muitos aparelhos conectados, prefiro fazer uma rede baseada em splitters que reconstroem o sinal e que são optoisolados. Tem uma defesa elétrica ali para não ter perigo de queimar os aparelhos nem o próprio splitter. É muito bom você usar de marcas boas e isso dá uma robustez também, como a história do terminador para sua rede. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu!